Pedro, eu te mandei uma reportagem aí, tá? Pessoal, já vou antecipar vocês aqui sobre o que é a reportagem, tá? Eu vou falar aqui sobre as notícias, isso é notícia de 6 horas atrás. Governo Lula, CNN Brasil. Governo Lula pede que a STF suspenda ações de restituição por fraude ao INSS. Folha de São Paulo. Mônica Bergamo. Lula pede que a STF suspenda todas as ações de vítimas do INSS. R7. Lula pede ao STF que suspenda processos de vítimas do INSS e anule decisões de indenização. Infomoney, a mesma coisa. Gazeta do Povo, a mesma coisa. Metrópolis, INSS. A AGU pede que a STF suspenda ações de vítimas contra o governo Lula. Lula pede suspensão de ações de vítimas do INSS contra a União. Aí eu vou ler uma aqui, vou abrir do antagonista para ler. Petição apresentada ao STF solicita autorização para abertura de crédito orçamentário destinado ao ressarcimento de aposentado pensionista. O presidente Lula, do PT, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão de todas as ações judiciais movidas por aposentados e pensionistas que foram vítimas dos esquemas de fraudes bilionárias do INSS contra a União, segundo o jornal Folha de São Paulo. Através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, o petista solicita que as decisões já proferidas contra o governo percam eficácia com urgência. No documento, Lula pede ainda que o Supremo autorize a abertura de crédito orçamentário e, segundo ele, permita que a União pague as vítimas do esquema do INSS sem comprometer o teto de gastos. Ou seja, não vai pagar todo mundo, né? Se o STF avançar na ação, ele vai ter que pagar todo mundo que for beneficiado pelo INSS. Mas como esse governo gasta muito e taxa muito, ele ferra a gente em todas as esferas. Ele vai, a cada 37 dias, o Brasil amplia um imposto. E agora descobriu-se um esquema bilionário de fraude no INSS. Alguns aposentados, provavelmente elite consórcio, né, quando várias pessoas se unem para mover uma mesma ação por uma mesma razão, o governo vai lá e entra com recurso. Não paga não, suspende isso aí. A gente vai pagar quem der. Vai pagar quem der. Quando ele vai dizer, vamos pagar, mas vamos respeitar o teto de gastos. Respeita o teto de gastos, então corta na máquina pública. Diminui benefício do servidor público. É muito benefício para ministro, assessor. É muito benefício, senhor Luiz Inácio. Corta nas viagens da Janja, senhor Luiz Inácio. O povo está sofrendo, os velhinhos estão sofrendo, passando necessidade. O senhor é idoso, mas a diferença para o senhor é que o senhor já foi está sendo presidente pela 3ª vez. O senhor tem uma série de recursos, o senhor e todos os ex-presidentes, que os idosos do Brasil jamais terão. Então, para o senhor, na sua posição, é muito fácil. O que esse governo está fazendo com a população brasileira é uma covardia. É uma covardia. Eu já achava absurdo. Quando eu olho para o meu contra-cheque, está um valor. Quando olho, tem menos 27%. Cara, 27% é muita coisa para tirar no meu salário. Aí tem 27% de imposto de renda, aí tem um X da minha aposentadoria, aí tem outro X do não sei o quê. Aí quando eu vou comprar um arroz, tem mais um imposto. Quando eu compro o carro, tem imposto. Quando eu compro gasolina, tem imposto. Se eu estou aqui utilizando energia elétrica, tem imposto. Tudo tem imposto, seu Luiz Inácio. Você está brincando? A tua esposa é a primeira-dama que mais gastou na história. Por que o Brasil tem que gastar tanto para manter uma primeira-dama que não colabora em nada? A senhora Janja Lula da Silva não colabora em nada para o bem-estar do brasileiro. O cara não olha nem para o idoso do lado, ele só quer saber de si.
Só quer saber de si. O único esquerdista que eu já respeitei é o Mujica, porque ele vivia o que pregava. Cara, você pode ser o que for, desde que você viva o que você prega. O Lula não vive o que ele prega. Não é o PT do ponto de ônibus. Não é o PT da igualdade. É que eu me arrebento para fazer do Lula um rico, ter conforto, ele e a sua esposa, eu que ganho ali o suficiente para viver. Cara, esses dias, Rafael, eu tava com um amigo, eu tenho um amigo que ele é empresário. E ele falou: não, Rômulo, parece aqui, depois a gente vai tomar um café, trocar uma ideia. Mas eu tenho que pagar os meus funcionários antes. E, cara, eu tive que presenciar. E, cara, isso me machuca demais, cara, porque eu ficava ali, cara, foram 15 funcionários dele recebendo, os garotos que cuidam dos carros no estacionamento. Rafael, é 1.200 e alguma coisa de salário depois de falar. Salário mínimo não é 1.400, 1.600, não é mentira, porque ele tem tanta coisa, no final ele recebe 1.200. Aí ele ia pagando os caras e aí tu percebia que às vezes tinha um pequeno erro de cálculo que era, tipo, tá faltando R$ 2 aqui. Tu tem noção? R$ 2 faz uma diferença imensa pro cara. Não. E aí ele fala assim, não, você vai receber só 700, porque tu fez um vale no dia tal. Falei, cara, meu, como é que essas pessoas conseguem viver, meu amigo? E aí essa corja que tá no poder, cara, com viagens milionárias, estadia em hotéis extremamente luxuosos. E aí quem tá sangrando para pagar sou eu, é você, é aquele cara que ganha um salário mínimo, ele também paga. Ele também paga no salário, paga no arroz, paga no feijão, paga na conta de luz, paga na compra do gás, paga, o cara para respirar paga. É uma canalice, cara. Tem que haver uma revisão administrativa urgente no Brasil. Tem gente ganhando muito, muito, fazendo muito pouco. A exemplo da senhora Janja, a primeira-dama mais importante da história do país. Ela deve ser realmente muito importante. Ela deve exercer um papel maculoso, assim, maculoso não é a palavra, né? Tem nem nada a ver no contexto. Maravilhoso. Deve exercer um papel maravilhoso, só que ninguém vê os resultados. Eu sou a favor de gastar com viagem, por exemplo, quando o Tarcísio viaja e traz para São Paulo benefício para caramba. Ó, vamos investir numa escola assim, vamos trazer mais tecnologia para o metrô, que vai trazer mais conforto para o trabalhador. Beleza, aí tu viaja. E ele sempre dando satisfação, não. Quando o governo, quando o presidente viaja com a sua esposa, é foto na torre, enfim, aí, cara, não dá mais para aceitar isso, pessoal.